Olá, meus amorecos do quinto ano, tudo bem? A Pro tá aqui, morrendo de saudade de todo mundo, né? Mando aí, ó, um super beijinho no coração de cada um, tá bom? E nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula, hoje de história, né? Vamos acabar aí a nossa apostila PIB aí de história. Então, nós vamos lá para a página 15, no capítulo 2, o Estado Brasileiro, fazer a nossa correção, ok? Então, vamos lá. Na primeira aí, ele fala assim, ó, leia atentamente cada ficha a seguir, depois escreva o nome do tipo de cada governo, né, a que governo a cada um se refere, né, e numere de 1 a 4 na ordem cronológica, né? Então, na ordem cronológica é da primeira lá que aconteceu até a última, ok? Então, o que nós tínhamos que fazer? Tinham 4 quadradinhos aí com alguns dizeres embaixo, né? Então, vocês teriam que ler esse pequeno texto aí, né? E falar assim para mim, na linha de cima, o que é? Qual governo ele pertence? O que é? Né? Ah, é um governo geral? É uma monarquia? É uma república? É uma capitanias hereditárias? Né? Aí depois de ter colocado todos eles aí nessas linhas, né? Dos 4 aí, aí tinha umas bolinhas brancas aí do lado, que era onde a gente tinha que enumerar em ordem cronológica. Qual foi lá o primeiro que aconteceu até o último? Então vamos corrigir essa parte? Então vamos lá. O primeiro quadradinho aí de cima, ele falava assim, ó, o Brasil é colônia de Portugal e seus administradores são escolhidos entre os nobres portugueses pelo rei, né? Então, se ele é escolhido pelo rei, ele também não pode ser uma monarquia porque já tem um rei. Ele também não é uma república porque ele também não é um presidente, não é um parlamento, né? Então, o que será que ele é? Né? Ele é o governo geral, ok? Então, o primeiro quadradinho aí é o governo geral. Primeiro a Pro vai falar para vocês todos os nomes, depois a gente vem fazendo os quadradinhos, tá? Então, é o governo geral. Do lado, ele fala assim, ó, o Brasil é um país independente governado por um imperador ou um rei. Então, seria o quê? Né? Uma monarquia, ok? Aí a gente está falando de um país aí independente que já é governado por um rei. Então, quando é governado por um rei, é uma monarquia. Aí, quando é o rei que escolhe quem vai governar naquele lugar, aí é um governo geral. Que foi o rei que escolheu quem vai mandar lá, né? Aí, quando é o rei mesmo que manda, então ele é uma monarquia, né? Naquele lugar lá que é de acordo lá com as terras lá do rei, então aí fica sendo uma monarquia. Ok? Deu para entender a diferença? Vamos lá para de baixo. Aí no de baixo está escrito assim, ó, no primeiro lá de baixo. O Brasil é um país independente governado por um presidente. Então, se tem um presidente, como temos hoje em dia, então nós somos uma república, ok? Então, a resposta aí do terceiro de baixo é uma república. Tudo bem até aí? Então, vamos para o último quadradinho aí do lado, né, de baixo. O Brasil não é independente e seu território é dividido em faixas distribuídas pelo rei de Portugal a outras pessoas para que as administrem, né? Então, esse aí é as capitanias hereditárias, né? O rei dividiu lá, que no caso aqui do Brasil, ele dividiu, né, um certo lugar aí de terras e tinha esses capitães, né, que cuidavam aí dessas terras, o que a gente viu que não acabou dando muito certo, por isso que veio o governo geral e assim por diante. Ok? Então ficou lá, vou repetir aí, ficou o governo geral, monarquia, república, capitanias hereditárias, certo? Então agora nós vamos lá na bolinha branca e vamos enumerá-las lá em ordem cronológica, do primeiro que aconteceu, do primeiro governo até o último. Ok? Então, qual é o primeiro governo, pessoal? É lá embaixo, exatamente o último, é a capitanias hereditárias. Então, número 1, lá na capitanias hereditárias, ok? Como a Pro falou agora há pouco, porque não deu certo a capitanias hereditárias, o rei fez o quê? Governo geral. Então, lá no governo geral é o 2, ok? Aí, depois do 2 é o 3, que aí já veio a monarquia, né? E do 3, o último que seria a república. Então, ficou 2, 3, 4, 1. Tudo bem? Então, vamos para o 2. O 2 fala assim, ó. Lembrando que você estudou até agora, explique com suas palavras como um governo deve estar organizado atualmente para ser considerado um Estado democrático, né? O que é um Estado democrático, pessoal? Por que ele pode ser considerado um Estado democrático?
né? É um governo que deve garantir a igualdade de direitos e a participação política, né? Direta e como voto ou indiretamente dos cidadãos no sistema decisório, no sistema de decisão aí do país, ok? Deu para entender? Então, o Estado democrático é um governo que deve garantir a igualdade de direitos e a participação política aí do povo, ok? No 3, ele fala assim, ó, observe atentamente a imagem ao lado, né? Que representa um importante elemento da democracia. Qual é a imagem ao lado? O que é isso? Uma urna eletrônica. Para quem nunca viu, essa é uma urninha eletrônica. Ela é muito importante nos processos de decisão aí, que é do povo para escolher um presidente, um prefeito, um governador, um líder político, tá? Na B, e aí vocês só tinham que colocar isso, tá, pessoal? Urna eletrônica, tudo bem? Na B, ele fala assim, ó, qual é a importância desse objeto para a democracia? Né? Ela é importante porque nela se registram os votos em um processo eleitoral democrático. Porque nela a gente vota para ter um processo eleitoral democrático, com a participação do povo. Ok? Deu para entender? Então vamos para a próxima. Na próxima, no número 4, eu até falei um pouquinho disso também numa interação de Skype nossa, né? Depois eu enfatizei também nos nossos vídeos aula, né? Então eu acho que não teve tanta dificuldade, mas vamos lá. No 4, a gente tinha que falar o que exerce esses 3 poderes aí, o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Então vamos lá. O executivo é exercido pelo presidente, ok? Ele tem a função de governar o país, né? E administrar os interesses da população. Então ele está lá para administrar o país e cuidar, né, dos meus interesses enquanto população. Dos meus, dos seus, dos nossos, ok? O poder legislativo é exercido pelo Congresso ou um parlamento, né? Ele tem a função de criar e votar leis, né? Organizar a vida da população dentro de um país. Eles vão, quero aprovar uma lei de que não pode bater em animais, né? Então vamos lá. Então ele vai lá para esse Congresso e lá todos eles vão ter que aprovar se seria proibido bater em animais. A partir disso aí, vira uma lei que entra para todos nós, ok? Mas então, vamos lá. Então, o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso e o Parlamento, que tem como função criar e votar leis, né, para a nossa vida e para a vida do país. Para o país desenvolver e andar, ok? No 3, ele fala assim, do poder judiciário, né? Ele é exercido pelos órgãos de justiça, né? Eles têm a função de garantir o cumprimento de leis, julgando aqueles que são acusados por desrespeitá-las. Então, a gente pode citar aí, por exemplo, um juiz, né? Eu fiz alguma coisa de muito errada, eu vou ser levado lá para o juiz, junto com o júri lá, né? Vai decidir se o que eu fiz é certo ou não. Então, tem esse poder que é o poder judiciário, ok? Então, ele é exercido por órgãos de justiça, né? E tem a função de garantir o cumprimento das leis, né? Certo, pessoal? Então, hoje foi rapidinho, só eram 2 páginas, né? Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham conseguido. A Pro tá sempre aí disponível para todos vocês aí no WhatsApp, tá bom? Um super beijo a todos e tchau, tchau.